Meus pais, Haroldo dos Santos Rosa, psicólogo educacional, CRP 049927. Meu pai, José Caetano Rosa, leonino, nascido em 21 de agosto de 1939, foi o ser mais mal entendido por mim. Apesar de nunca o ter desrespeitado, quando brincávamos criança na Praça Inconfidência, eu e a Aline, minha irmã, dava a hora de entrarmos, ele simplesmente chegava no portão e assobiava. Nós dois, eu e minha irmã, já sabia que tínhamos que entrar. Muito rígido, com a rigidez militar, foi da banda do 7º Batalhão de Polícia Militar de Bom Despacho, sendo um dos melhores bateristas do Centro-Oeste Mineiro. Tocava também bateria em todos os bailes do Clube Social de Bom Despacho e em muitos bailes que ele me levava desde eu pequenino. Quando eu cansava, dormia no bumbo da bateria dele. Por isso acho ter eu hoje gosto muito apurado e refinado para a boa música. Meu pai também teve dois bares, um na Praça Confidência que se chamava Raízes Bar, todo feito de eucalipto trazido da CAF, onde ele foi antes de ter o bar, motorista da Companhia Agrícola Florestal. Depois meu pai, na Rua Londrina, no bairro Aeroporto, destruiu duas casas da Coab e construiu um super galpão com alicerce para construir em cima, onde ele queria construir uma casa para levar minha mãe para morar. Mas minha mãe falou que da Praça Inconfidência só iria para o cemitério velho e assim foi. Nesse bar havia 2 sinucões e 3 sinucas e um totó. Nunca joguei nada lá, pois nunca gostei de jogar, mas era um bar muito espaçoso. Depois desse bar, meu pai foi caminhoneiro. Cargas de carvão era o que ele transportava. Foi também taxista, onde na época dele não haviam ainda carros fortes. E era ele no táxi dele que levava os valores dos bancos de Bom Despacho para BH. Durante muito tempo fui eu e meu pai 2 bodes de chifre bebendo água na mesma cumbuca. Não entendia que a rispidez dele com minha mãe era do tanto que ele tinha ciúme dela e a amava. Mas fiquei muitos anos sem entender e sem conversar com ele. Tanto que no seu velório não conversava com ele há alguns anos e nem perto do caixão cheguei. Não o vi nos seus momentos finais. Só fui compreender meu pai e o amor dele por minha mãe depois de sua morte. E mesmo nunca tendo faltado respeito com ele, só consegui destinar um verdadeiro amor a ele depois de sua partida. Minha mãe, Ida Dias dos Santos Rosa, libriana, veio de Palmeiras, Bahia, com 4 anos. Chegou em Bom Despacho em 1946 e foi morar já na Praça Inconfidência, sendo a casa de meus avós das primeiras da Praça Inconfidência, e o lote ia da Rua Inconfidência até a Praça da Biquinha, cheio de bananeira, árvores frutíferas como manga, jambo, abacate e manteiga. Minha avó Armênia Dias de Sá Silva era uma conhecedora das plantas medicinais e muito ajudou os vizinhos em suas doenças. Meu avô José Joaquim dos Santos tinha um supermercado como o que tinha em Palmeiras. Minha mãe nasceu dia 12 de outubro de 1942, dia de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe sempre foi muito bonita e cantava muito bem. Trabalhou no Cine Regina e, quando estudante, foi para um colégio interno em Santo Antônio do Monte, onde em 1959, com 17 anos, e ano que a psicologia entrou no Brasil como formação e profissão, ela se formou no magistério, que na época tinha aulas também de psicologia. Em Bom Despacho, minha mãe foi a primeira professora da Escola Estadual Coronel Robertinho, no Arraial dos Lobos, hoje São José. E como me disse um ex-aluno dela que me viu com a foto camisa dela anos depois de sua morte, quando fui fazer compra, ele me disse: "Essa é a dona Ida?" Falei: "Sim, minha mãe." Ele disse: "Você sabe que sua mãe educou quase todos os moradores do Arraial dos Lobos?" Depois de passar por uma alergia nas mãos por causa do giz, ela se tornou a bibliotecária da Escola Estadual Coronel Robertinho. Ensinou muito o prazer da leitura e era tão querida pelos alunos que foi até madrinha de formatura de algumas turmas. Minha mãe casou-se com meu pai em abril de 1964 e em dezembro teve sua primeira filha, minha irmã Álida. 2 anos depois veio o Anderson dos Santos Rosa, em seguida o Almir, depois o Anselmo. O Anderson e o Anselmo não mais conosco.
Minha mãe teve também todos esses partos naturais feitos pela auxiliar enfermeira e parteira. Nessa época, meu pai e minha mãe alugavam casas. Depois, minha mãe construiu um barracão que se tornou uma casa no fundo da casa da minha avó, na Praça Confidência. E depois de 6 anos, depois do Anselmo ter nascido, tirando o trono dele, veio eu, Haroldo dos Santos Rosa, 6 anos depois, em 27 de janeiro de 1975, e 11 meses depois de mim, em 27 de novembro de 1975, veio a Aline. E assim está formada a família de Ida Dias dos Santos Rosa e José Caetano Rosa e seus 6 filhos, todos nascidos das mãos da Alzirinha. Minha mãe ainda trabalhava e até meus 9 anos fui criado por minha avó, Armênia Dias de Sá Silva, e por minha tia Aida. Eu e a Aline, pois éramos só 11 meses de diferença. Em 1984, acredito eu, se não me falha a memória, minha mãe se aposentou por 25 anos de serviços prestados à educação. Minha mãe sempre foi muito católica e confidente dos padres Pedro e Jaime. Muito religiosa, tinha um lindo altar em casa e depois de sua morte, esse altar ficou de herança para mim. Meu pai teve uns 3 ou 4 AVCs e nos últimos anos de sua vida passou acamado e em 14 de dezembro de 2004 faleceu de AVC. Minha mãe, após a morte do meu pai, entrou para um grupo de seresta em Bom Despacho e gravou até alguns CDs. Esse grupo era a maior alegria da vida dela, tanto que em seu falecimento em 18 de outubro de 2013, há 11 anos atrás, escolhi o uniforme do grupo de seresta para sepultá-la e convidei o grupo, que fez uma linda despedida cantando no velório dela. Esse grupo também cantou um ano antes do aniversário dela de 70 anos. Hoje meu pai estaria com 85 anos e minha mãe com 82 anos. E eles estão vivos ainda em mim. E já até escolhi uma estrela do céu, que é uma nave que os dois habitam. Meu pai e minha mãe são o cerne do que sou hoje. Eles constituíram o cidadão de bem que me tornei e que também todos meus irmãos se tornaram. A meu pai José Caetano Rosa me retrata por ter perdido tanto tempo não estando mais próximo dele. E a minha mãe tem a consciência de que fez tudo o que podia por ela.